Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 17. Quando eu vi o pastor Ednei aqui cantando, louvando, o pastor Ricardo trazendo aqui, né, algumas palavras, a gente vai... Eu não sei como são para as pessoas que nunca pregaram ou que nunca fizeram menção do nome do Senhor em púlpito, em pregações, ou que Deus usa na rua, na padaria, seja lá qual que for, no ponto de ônibus. Mas eu particularmente, eu fico feliz, fico muito alegre, porque eu sou participante dessas coisas, né? Quando eu vi o pastor Ednei aqui pregando, falando algumas palavras e pregando em forma musical, né? Cantando e trazendo algumas mensagens aqui em forma de música, o pastor Ricardo também falando algumas coisas aqui, poxa, tem tudo a ver com o que Deus quer falar conosco essa noite. Então, assim, eu quero glorificar Deus junto com você. Você pode dar um glória a Deus por isso? Porque Deus tem cuidado de mim e de você, mesmo que a gente não mereça isso. A gente não merece nada disso. Mas Deus, mesmo assim, Ele continua sendo Deus. Então é por isso que eu separei aqui algumas coisas, alguns símbolos que eu gostaria de iniciar trazendo essa passagem aqui, né? Desse livro que fala sobre os reis de Israel. E nesse caso aí falava de um rei chamado Acabe. Esse quando viu aí vem de Obadias. Obadias era um mordomo do rei Acabe, né? E ele, Obadias, e o rei Acabe, havia seca naquele tempo. Não chovia naquele tempo. Quem esteve aqui na terça-feira, o pastor Anderson trouxe com muita propriedade alguns pedaços desse versículo, desse episódio, que falava sobre a terra de Israel passar por uma grande seca, né? Por uma grande mortandade. Morria-se animais, morria-se gente, não tinha comida, um caos financeiro em Israel, né? Um caos sociopolítico, financeiro e espiritual em Israel. Ou seja, era o caos. O pessoal acha que hoje aí, né, a Copa do Mundo, né, e esses seus revés aí da política externa ou interna brasileira, acha que isso aí é grande. Imagina na época aquilo era fichinha. Hoje a gente, mal ou bem, podemos nos safar de alguma coisa, mas naquele tempo não tinha computador, não tinha internet, não tinha informação como nós temos hoje, recursos que nós temos sim hoje. O que nos falta, de repente, é a preguiça, como foi falado até mesmo aqui no estudo, para quem estava no estudo, né? E esse quando viu aqui, vem de Obadias. Né? Quando viu, Elias disse, é você mesmo, perturbador de Israel? Nesse caso aí foi Acabe, né? Mas representado também por Obadias. Meu nome é Davi de Souza Ribeiro. Sou nascido no dia 5 de 4 de 78. Dia 3, amor, estou nervoso. A data da expedição da minha carteira, que foi no dia 3 de 11 de 94. O Brasil tinha sido campeão da Copa do Mundo. Eu era garoto, ó, cheio de espinha no rosto, gordinho, como sempre. Eu fui magro até meus 15 anos. Magro mesmo. Eu tocava harpa com as minhas costelas, né? Eu nasci aqui no Rio de Janeiro. Meu pai era Aldo da Cunha Ribeiro. Minha mãe é Cleonice de Souza Ribeiro, que enquanto se viva, meu pai, infelizmente, está na glória, né? Mas esse cara aqui sou eu, tá? Davi de Souza Ribeiro. Esse aqui é o meu CPF. CPF de cadastro de pessoa física, sabe? Eu sou alguém. Então isso aqui, irmão, isso aqui prova que eu sou alguém. Não precisa dizer que eu sou alguém. Eu sou alguém porque eu estou dizendo que meu estado diz que eu sou alguém. Tá? Então você, primeira coisa, você não é um Zé Ninguém. A menos que você não tenha carteira de identidade, né? O título eleitoral fala que eu sou um cara que vota no meu país, né? E que me dá a legitimidade de eu ser um eleitorado. Ou seja, eu posso eleger o meu candidato. Aquele quem eu escolho para me representar no governo. Isso está um problema sério, né? Mas essas três coisas aqui caracterizam que eu sou o Davi de Souza Ribeiro. Quem pode glorificar a Deus por isso, gente? Eu sou o Davi de Souza Ribeiro. Você não precisa acreditar em mim. Existe um documento que me prova que eu sou o Davi de Souza Ribeiro. Por favor, minha secretária, por favor. Pode pegar aqui, por favor? Muito obrigado. Fica aí, segura. Cuidado, hein? Cuidado. Então, mas existe um outro símbolo aqui, tá? Esse símbolo aqui, que eu tenho Bíblia, tá, gente? Minha Bíblia está até aqui. Mas eu preferi trazer o computador. Porque esse computador aqui, de um mal ou bem, né?
Eu não gosto muito que seja essa a comparação, que na verdade eu acho que a comparação mais exata para mim seria um telefone, mas como é muito velho, vai demonstrar muita velhice do Davi. É complicado, né? O cara chegou ali e falou que é adolescente, aí fica complicado, né? Jovem. Quem é jovem aí? Eu acho que esse computador aqui também demonstra um pouco da minha identidade, né? Eu mexo com o computador desde a época que existia fumaça. Eu não sou não muito velho, né? Mas eu conheço bastante desse cara aqui, que na minha época era tecla de borracha e tinha que plugar na televisão, para você ter uma tela, um monitor, né? Então, esse cara aqui, esse computador de última geração, né? Ele demonstra também um pouco do que é o Davi. Demonstra um pouco da minha identidade, o que eu faço no dia a dia, que quase tudo na minha vida eu faço aqui dentro do raio dessa tela. Dos 4 cantos das 17 polegadas dessa tela. Tudo que eu faço. Eu faço o meu trabalho aqui, eu programo aqui, eu estudo aqui, eu vejo os meus vídeos malucos aqui, eu converso com meus filhos aqui, eu uso meu telefone daqui, só não lavo roupa e não faço comida, né? Como minha mãe diz, que o dia que você lavar roupa e fazer comida no computador, você me chama, né? Porque, pô, brincadeira, vocês fazem tudo aqui? Eu falei, mas nem tudo. E quando viu Acabe a Elias, né? Existiu uma perturbação no coração de Acabe, porque a sua casa, né? A sua casa já não habitava mais ele e sua esposa, que era a nossa querida exemplar mulher sábia chamada Jezabel. Na casa deles, eu imagino, né, na época não tinha televisão e nem computador, né? Por exemplo, hoje você está na sua casa, você quer acessar o grande site de conversas extra-sociais chamado Facebook, né? Ou outro correio de mensagens, aí, outro aplicativo social, né? Ou Facebook, ou outro tipo de aplicação, de repente televisão, outra coisa, e você convive com uma outra pessoa dentro da sua casa, né? Então, por exemplo, se vocês dois foram pessoas digitais, pessoas, né, que gostam de acessar, às vezes você tem um celular, ou um tablet, ou um computador, ou outro tipo de meio, onde os dois podem acessar ao mesmo tempo, aí fica tudo tranquilo, né? O maridão está no tablet, você está no celular, ou o outro está no computador. Mas e quando o meio de acesso, que por sinal é o mais importante, o meio de acesso, guarde bem essa palavra, o meio de acesso, é o mais importante aqui, porque quem é que está acessando e está tornando vivo todo aquele universo é você e eu. Você sabia disso? Se não postar nada, não existe, né? Se não comentar nada, não existe. Se não curtir nada, não existe. Se não compartilhar nada, não existe. Se não colocar foto, ele não existe para nada. Quem dá vida a tudo aquilo somos nós, né? E imagina que você, naquele meio ali, só existe um meio. Ou seja, só existe uma fonte. Ou seja, só existe um caminho. Como é que fica? Você vai concorrer com o seu marido? Você vai pegar ele pelo braço, dar uma gravata e 3 chineladas nele para ele não ir, para acessar aquilo que você também quer acessar, aquela informação? Ora, não, né? Nós não somos canibais digitais, né? Nós damos a vez, nós esperamos. Meu amorzinho, vai lá, poste 50 fotos que eu te espero. Não é assim? Agora você pega essa realidade e joga lá nos tempos de Acabe, de personagens aqui chamados Acabe, Elias, Obadias e Jezabel, que nesse caso aqui nem aparece em cena. Acabe já não tinha a casa dele bem, né? Porque Jezabel convidava para o seu meio social, ela fazia uns pães, uns docinhos, trazia uns salgadinhos para comer com alguns sacerdotes, os chamados profetas de Baal. E como ela gostava do meio social, era um verdadeiro esquenta, ela também decidiu trazer os profetas de Azera. Então já não era 450, né? Como diz todo grande pregador da palavra. Elias não destruiu somente 450 profetas de Baal, mas também tinha 450 de Azera. Então eram 900 homens
dentro da sua casa. Imagina quantas pessoas tem aqui dentro. Menos de 50 pessoas. Correto? Agora você imagina 900 pessoas na sua casa. Falando Baal, falando Azera o tempo todo. Primeiro ponto que eu quero tocar aqui com os irmãos. O que define a minha e a sua identidade não é o meio que você vive. O que define a minha e a sua identidade não é a foto que está lá na carteira de identidade, nem tampouco o número de registro que você tem no seu CPF, que eu digo humano, físico. Existe em mim e você uma identidade, o quê? Espiritual. E é essa que Deus quer falar comigo e contigo essa noite. Acabe tinha um grande problema no seu lar. Ele não tinha esposa. Acabe era um rei atribulado. Acabe era um rei que perseguia um dos maiores e grandes profetas dos tempos áureos de Israel, chamado Elias. O grande super-herói da Bíblia, tá, irmãos? Para quem gosta aí de heróis, de coisas fantásticas. É o grande super-herói. É sério, não é somente Jesus, mas é Elias. Meu irmão, o cara pegar uma capa, jogar na água, partir no meio, daqui a pouco vem uma carruagem de fogo, leva ele, aí todo mundo fica assim, meu Deus, o que é isso? Um homem que pega a hora, Deus joga fogo do céu. Um homem que pega a hora, olha, tá vendo aquela mão, aquela nuvem ali, ó? Vai chover. Ó, e eu acho melhor tu correr, que a chuva vai te pegar se tu não correr. Né? Um homem que fazia coisas fenomenais, fantásticas. O qual um dia chegou para o povo, daqui a pouco a gente vai ver aqui, se o tempo nos deixar, que ele fala, ou vocês já escolhem a Deus, ou escolhem a Baal. O que vocês querem? Ou vocês escolhem a Deus, se você quer escolher a Deus, segue-o então, portanto. Acho que é 2 versículos depois disso aqui que a gente leu. Ou se você quiser, a gente fica com Baal. Segue ele. E o interessante aqui é que, existindo essa tribulação, esse problema desse perturbador de Israel, como ele foi classificado aqui, ele perturbava Israel. Ele falava coisas que Deus queria para Israel que eram boas. Será que tem alguém aqui essa noite aqui que é um perturbador da sua casa? Ou a sua identidade é a de um 007 dentro de casa, da escola, né? O Silas Malafaia uma vez falou sobre isso. Existe um crente chamado James Bond. Ninguém sabe que ele é crente. Só ele sabe. Ele está em missão secreta. Ele não se identifica, ele não se expõe, ele não fala, ele não diz. Eu não sei se é por medo ou se ele não pode mesmo. Não, eu falo que eu sou crente, tá tudo. Meu Deus do céu, poxa, peraí. Eu acho que eu vou trazer um problema de contexto, né? Aqui, social, no meu meio. Ou, às vezes, tem um paradoxo, né? Você não se identificar e aquele que é o extremista, que se identifica, mas faz uma lambança, meu irmão, que você nem imagina. E irmão, pregando com notebook no púlpito? Oh, glória a Deus! Isso não é possível. Então, há um problema que eu vejo, principalmente eu, e eu acho que Deus vê também, e ele já viu isso naquele tempo, um problema de identificação. As pessoas não sabem pelo qual elas foram chamadas. As pessoas não sabem ou não têm noção, sabe, pastor Ednir, pastor Ricardo, do nosso compromisso, do nosso comprometimento em ser crente. O negócio é sério. A seca veio, Acabe falou, olha, estou vendo aqui que o negócio está ruim lá em casa, rapaz, pô, minha mulher começa a chamar um monte de profeta, tem uma profetada, os caras ficam se dilacerando, um sangue, porque eles gostavam de ficar se flagelando, né? É que nem naquele, né, quando tem no carnaval, né, aquele pessoal lá da Bahia que fica se flagelando com gilete, eles gostavam desse negócio, ficavam gritando, Baal, Baal. A Zera tinha problema de promiscuidade, era um deus ligado ao sexo. Então, imagina a casa do cara. Imagina a casa de Acabe. Aí ele vai, pô, peraí. Meu Deus do céu, que mulher é essa, meu pai? Foi essa mulher que eu escolhi não, meu pai. Ô, Jesus, essa mulher aí, pior que eu não posso falar nada com ela, né? Pô, mulher feiticeira, meu irmão. Imagina, Acabe chegando para a mulher dele e falando, ô, minha filha, que história é essa aqui? Eu não gosto dessas coisas aqui, não. O que tu vai fazer? O que é nada, irmão? Nada, amor, é você quem cuida de tudo. Você está me desafiando? Não, desculpa. Não está nem aqui quem falou. Aí ele vai procurar Obadias. Obadias é um mordomo. Geralmente o mordomo é sempre aquela pessoa que fica filtrando, né, os seus problemas. Você vê
nesses filmes, nessas novelas, geralmente o mordomo, o motorista ou a empregada que sempre sabe de tudo do seu patrão, e aqui não é diferente. Obadias estava lá e chega cá para ele, poxa, rapaz, eu vou te falar um negócio, o negócio tá sério, hein? Mas vamos falar de problemas aqui do meu reino. Está faltando comida para os cavalos. Está faltando mantimento para o nosso reino. O que você acha vir comigo? Para a gente sair dessa coisa aqui. Para a gente sair procurar. Para a gente procurar alguma coisa que daqui a pouco, do pouco que a gente tem, já está... Porque ele era rei, né? O povo estava todo mundo definhando. São os reis que são os últimos a pular do navio, né? Como diz que os ratos são os últimos a fugir do navio. O rei aqui ainda tinha alguma coisa, só que também estava acabando. Aí ele chega para Obadias, vamos dar uma volta. Pega teu cavalo, vamos sair. Vamos embora. Só que Acabe chega para Obadias e fala assim, ó. Pô, lembra daquele cara, aquele problemático lá, aquele perturbador? Lembro. Rapaz, aquele cara ali, desde a minha mocidade, eu fico ouvindo aquele sujeito falando no meu ouvido. Porque Acabe foi um rei meio problemático. Né? Se você ler a história de Israel, ele era um problemático. Só que quando Obadias foi se encontrar com ele avistou o nosso querido Elias. Aí Elias chega para ele e fala assim, ó, primeiro foi aquele encontro magistral, né? Magistral. Aqui está Elias, aqui Elias chega para ele e fala assim, olha só, fala lá para o teu rei. É assim mesmo. É que nem você encontrar com um chefe de um bando desse aí, né? Fala lá pro teu rei que eu vou me aproximar dele lá. Deus vai fazer assim, 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 assado. E Deus e as coisas vão mudar para o reino. Aí Obadias entra numa contradição com ele mesmo. Fala, tá maluco? Tu acha que eu vou falar isso pro meu rei? O cara vai me matar, meu irmão. Tá doido? Primeira coisa, já vai me matar porque eu te vi. Ele estava foragido, né? Geralmente o profeta ele andava com o rei, porque o profeta era a voz de Deus, tá, gente? Só que aquele rei ali, aquele profeta, eles não se davam. Porque o rei ele não queria ouvir o que Deus estava falando para ele. Aquele rei ali, ele assumiu as suas decisões, ele assumiu a sua identidade dele não querer ouvir a Deus. E sabe qual é o maior problema do crente hoje? Que eu vejo que é um problema meu, um problema seu, um problema nosso? É que a gente não ouve o que Deus está falando. Nós somos reis nessa terra. Você é sacerdócio santo, geração eleita, meu querido. Mas será mesmo que você ouve a voz de Deus de todo momento na sua vida? Hã? Será que você ouve mesmo a Deus todo momento na sua vida? Uma coisa eu sei, que Deus está ali para falar, porque Ele é fiel. Ele está sempre, Ele é fiel. Mas basta com que eu e você estejamos sempre na presença do Senhor. A palavra de Deus diz que o óleo, o azeite estaria o quê? Continuamente queimando na pira do altar. O tempo todo. O azeite tem que estar o tempo todo. E quando você e eu saímos desse negócio, saímos um pouco desse controle, nós perdemos a nossa identidade. E Acabe tinha perdido totalmente a identidade. Ele era rei, mas ele já não era mais rei. Porque Deus instituiu os reis dessa terra, a começar por Saul, que no fundo não foi Deus que escolheu Saul, foi o homem que escolheu Saul. O escolhido de Deus era Davi. Primeiro rei instituído nessa terra, na lógica, foi Davi, que era um homem segundo o quê? O coração de Deus. É isso que nós lemos na palavra? Então aquela linhagem teria que ser seguida. Então, vamos lá, Acabe era rei, ele achava que ele era rei, mas ele já não era mais rei há muito tempo. Quem reinava no lugar dele? Jezabel. Só que a casa dele, que era dele, pastor Ricardo, já não era mais dele. Ele achava que era dele. Ele pensava que ele tinha alguma autoridade. Porque até quando ele chegou para Obadias e falou, olha, o dia que tu encontrar que eu te falo assim, assim, assado, quando Elias falou para Obadias, já não era, Elias já não estava tratando mais com o rei. Ele estava falando como se ele fosse um qualquer. Por mais que Deus
né? Por mais que a autoridade de Deus estivesse sobre a vida dele, ele não entrou naquele versículo, ai de mim se eu tocar no ungido de Deus. Você pensa que você é ungido de Deus quando Deus te desce a unção sobre você e você reserva a unção que ele deu para você e aquilo parte de você. Mas aquele que é ungido de Deus, que foi retirado a unção de Deus, não tem essa história não. E foi aqui a prova. Elias já não estava falando mais com Acabe como se ele fosse um rei. Está falando com ele como se ele fosse um qualquer. E nós vamos ver isso no capítulo posterior, quando Jezabel dá uma ordem. Fica sabendo o que aconteceu da morte aqui, que vai morrer geral. Vai morrer todo mundo. Todo mundo que profetiza com Azera, com Baal, vai morrer. Aí Jezabel fica sabendo o que se acomete de Elias. Para quem lê Bíblia aqui, o que se acomete com Elias? Elias sente medo. E mete o pé. A autoridade do rei naquele momento era Deus. Elias não estava fugindo de Jezabel. Elias estava fugindo era de Deus, por mais que aquele rei ali, ou aquela rainha, ou seja lá quem for, a autoridade que estava naquele momento, Elias estava falando, meu Deus, o problema ali não era Jezabel. O problema ali, pastor Ricardo, não era o que Jezabel poderia fazer com seus feitiços, poções e magos do Oriente, seus feiticeiros, não. Elias ali tinha um problema que isso não é o caso aqui, nós não estamos falando disso, mas serve para reforçar o que vai vir depois, é que Elias estava sentindo medo de Deus. E ele se esconde daquilo, pela autoridade de Deus. Olha só que interessante. Tu acha que um homem que faz as coisas que Elias fez, teria medo de uma mulher, irmão? Tu acha? Eu não acho. E a Bíblia nos fala sobre isso. Então, quando surge esse ajuntamento aqui, diz que houve uma grande perturbação e Elias se levantou. Então, peraí, é você que está me chamando para tomar assunto comigo? Então tu vai ver só o que eu vou fazer contigo. Rapaz, Elias se levanta, convoca todo o Israel, e manda chamar os profetas de Baal e de Azera. Todos, vem todo mundo para cá. Porque os de Azera acompanhavam os profetas de Baal. Ele convoca todo mundo e propõe um desafio lá no Monte Carmelo. Se ajuntou todos os filhos de Israel, né? E se ajuntaram todo mundo lá no Carmelo, no Monte Carmelo. Quando aconteceu isso, nós vemos aqui que Elias também teve uma característica de identidade. Deus levanta pessoas na minha e na tua vida para nos advertir. Você sabia disso? Quem teve gente aqui na sua vida que Deus levantou alguém para advertir? Glória a Deus por isso. Deus levanta pessoas para nos advertir. Para falar assim, olha só, o que você está fazendo não é por esse lado, é por aqui. Mas se você quiser ir, você vai. Se você quiser andar por esse caminho, você vai. Mas eu vou te dizer, não é por aí, é por aqui. E Elias levantou-se como uma autoridade em Israel, a autoridade que não pertencia a ele, de fato, de reinado. E ele reinou naquele momento. Ele falou, vem todo mundo para cá. Vem todo mundo. E fez um desafio. Vocês pegam aí o teu Deus aí, e o que responder com fogo, será esse o Deus de Israel. Será esse o Deus que fala e nós cumprimos, nós obedecemos. Vamos propor aqui um desafio aqui. Vocês não falam que o Deus de vocês responde? O Deus que vocês falaram aí para Jezabel responde? O Deus que está contaminando todo mundo aqui responde? Então vamos propor um desafio. Vamos ver quem é Deus aqui. Vamos ver qual Deus funciona. Beleza, depois ele virou para o povo e falou, olha só, independente, é mais ou menos assim, independente que vocês forem ver aqui, se o Deus deles responderem mesmo, de repente pode responder, não sei, se eles têm ele como Deus, então o Deus deles fala com eles, ok? Ok ou não ok? Para eu seguir algo que eu acredito, é porque eu creio naquilo que
que está ali funcionando, não é verdade? Ou você acha que, por exemplo, as pessoas que não admitem esse Deus que nós temos como os Deus delas e outros deuses, você acha que esses outros deuses não fazem nada? Ou fazem? Fazem, não fazem? Ou fazem alguma coisa. Ou eles acham que fazem. Outro problema de identidade. Você acha que Deus está falando com você, mas Deus não está falando com você. Você acha que aquilo é de Deus, mas de fato não é de Deus. E nós vamos ver aqui o que é de Deus e o que não é de Deus. Vamos tirar logo isso aqui. Vamos acabar com esse problema, essa dúvida de o que é de Deus e o que não é de Deus. Hã? O que você... Poxa, não, mas Deus está no negócio. Será mesmo, irmão, que Deus está no negócio? Como é que você conhece que Deus está no negócio? Quando você conhece o seu Deus. Quando você tem relacionamento com o teu Deus. Quando você conversa com o teu Deus. Quando você fala com o teu Deus. Quando você sabe como funciona Deus, não pela teoria e também não pela prática, mas como pela convivência em saber como Deus funciona. Porque se você for usar pela teoria, nós vamos usar a teologia. A teologia para Deus é somente um pedacinho efêmero de nada. Uma simples funcionalidade humana para poder entender Ele. É muito pouco entender Deus pela teologia. É muito pouco entender Deus pela ciência. É muito pouco entender Deus pelas suas experiências. É muito pouco entender Deus por uma igreja somente. Nós entendemos a Deus, nós começamos a compreender a Deus quando nós temos um relacionamento com Deus. Os terríveis problemas de identidade do crente é isso. Ele acha que ele está seguindo a Deus. Ele acha que, de repente, fazendo as coisas que são físicas, ele está agradando a Deus. E como agradar a Deus? Davi, mas você está falando aqui que o que eu faço não agrada a Deus? Para agradar a Deus, nós temos que fazer simples coisas. E é o que nós vamos tentar demonstrar aqui para os irmãos. Quando teve esse desafio, eles pegaram alguns bezerros e botaram lá no altar. E diz que os profetas aqui de Baal começaram a se dilacerar, começaram a se flagelar, pedindo para que Baal falasse. E que Baal realmente começasse a falar. Eu queria que você acompanhasse comigo aí. Minha tradução está um pouquinho diferente de repente, mas diz assim, no 22. Então disse Elias ao povo. 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. E se é Baal, segui-o. Porém o povo não lhe respondeu nada. O povo não respondeu nada. O povo, assim como aquela carteira de eleitorado que eu tenho ali de título eleitoral, que daqui a pouco vai ter eleição, e mal ou bem eu tenho que votar ou não, porque o voto é obrigatório, mas votar não é obrigatório, só nesse país. O voto é obrigatório, mas se você chegar lá e que não quiser votar, é contigo. Pô, pra que eu vou então? Ora bolas, né? Se é para votar, então vota. Então tinha que ter um cara do meu lado, né? Você vai votar. Não pode votar nulo nem branco. Você tem que votar. O voto é obrigatório. Aí tu sai da tua casa, chega lá e bota nulo em branco. Eu votei. Votou nada. Assim como uma eleição, Baal chegou e falou assim, ó, eu tenho dois candidatos. Baal não. Elias, desculpa. Eu tenho dois candidatos. Eu tenho um aqui que é Baal. Muito simples. A ou B. Tá aqui Baal. Beleza? Olha só. E aqui está Deus. O que vocês escolhem? O povo ficou mudo. Da mesma mudez que fica quando a gente fala algo que não é de mim, Davi, mas que a igreja está recebendo e você fica... É Deus ou não é? Aquela expectativa, né, que nós temos de Deus. Não, Deus tem que jogar um raio de fogo aqui, fazer um arco-íris e falar: eu sou Deus para você, ou me ouvir.
Ou Deus fala tão simples para você, faça isso. E nós esperamos sempre aquela coisa esplendorosa, né? Não, agora é Deus. Não, pô, peraí, é fogo, né? Então, onde tem fogo, tem Deus. Ou a gente, numa brisa suave, né? Uma coisa bem tranquila, bem calma. Ou de onde você menos espera, Deus vai lá e fala com você. Já aconteceu com alguém aqui? Comigo já aconteceu. O povo ficou mudo. Problema de identidade. Crente que é crente sabe o que quer. Quer Coca-Cola ou quer Fanta? Não sei. Quer viver ou quer morrer? Não sei. Quer ir para o culto ou não quer ir para o culto? Não sei. Um povo letárgico. Um povo estático. Um povo, como dizia o pastor João Freitas há 10 anos atrás, quem estava aqui conhece, um povo engessado. Um povo lerdo. Um povo bobão. Pratique a sua identidade para quem quer ver a tua identidade, meu querido. Seja crente. Seja homem de Deus, seja mulher de Deus. Mostre mesmo. Não mostre, por exemplo, Davi. Eu não tenho que mostrar que é Davi. Porque, pô, pelo amor de Deus, esse Davi aqui, pelo amor de Deus. Ó. Mas o Deus que eu sirvo, esse eu mostro para você. Você tem que mostrar o teu Deus. Você tem que mostrar mesmo. Extremista mesmo. Há determinadas situações na tua vida que você tem que mostrar Deus. Mostre o teu Deus. Bota ele presente na sua vida. Bota ele em primeiro lugar. Bota ele em primeiro plano. Porque quando vier o questionamento, existe Deus. Eu escolho Deus. Eu quero Deus. Eu escolho Deus. E você vê o povo hoje em dia letárgico. Não estou falando aqui dessa igreja, porque aqui é pouco. Mas o movimento, o povo, é letárgico. As coisas são letárgicas. As coisas não funcionam. Demora 30 anos. Oh, meu Deus, olha. Levantamos o ministério de louvor que há 30 anos... Porque você quis. Que se você e eu dessemos as mãos e fizéssemos, fôssemos para cima, a guerra é nossa, a vitória é nossa, vamos para cima, vamos. Ah, mas não tem dinheiro. Aí o pessoal... Ah, mas não tem ninguém quem faça. Ah, mas é pequeno. Ah, meu Deus do céu. Meu Deus, meu filho, Deus é grande, meu querido. Deus faz coisas inimagináveis. Deus faz coisas espetaculares. Deus faz o impossível acontecer. A gente canta o tempo todo isso aqui. Deus faz o impossível. Deus faz o impossível. Deus faz, Deus tira a água da pedra, bota a pedra na água, faz o que Ele quer. Mas Ele é Deus. A gente canta isso, a gente fala isso o tempo todo e as coisas não estão acontecendo. As coisas não estão acontecendo. E a gente vai continuar sendo crente. Olha só, a gente vai continuar sendo povo. E o profeta perguntando, você quer Deus ou quer o diabo? Vocês querem Baal ou vocês querem Deus? E aí? Qual vai ser? Eu não sei, cara. Povo que não tem experiência com Deus. Povo que não tem experiência com Deus, problema de identidade. Ele estava ali para falar, olha só, eu vou ajudar vocês. Escolham a Deus, como diz lá no livro de Deuteronômio, né? Olha só, porei 2 caminhos diante de ti. Portanto, escolha o certo. Aqui está o certo. Deus é aquele que não dá cola, não. Ele te dá dica, meu querido. Olha só, vai nesse aqui, que esse aqui é bom. Vai aqui, ó. Vai aqui. Se você não tá vendo a dica de Deus, porque tem um problema. Você está entendendo Deus como outra coisa. Deus é uma bateria e tu está vendo Ele como um teclado. Isso aqui bate, isso aqui toca. Aí no 22, disse Elias ao povo. Gente, não está difícil para pensar não. Só eu fiquei por profeta do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. Ora, bola, eles não tinham olho para ver, não? Precisava Elias falar isso? Ele chegou, povo, olha só, preste atenção. Eu estou sozinho. Ei, acorda, olha a dica aqui. Eu estou sozinho. E eles são 450. Quem vocês vão escolher, gente?
Quem? Quem vocês vão escolher? E o povo... É pra gente escolher mesmo? Hã? Aí vamos tirar a letargia, vai. Pega 2 bezerros aqui. Aí vem. Aí eles escolheram para si um dos bezerros e dividiram em pedaços. Botaram sobre a lenha, porém eles não meteram fogo. E eu prepararei o outro bezerro e porei sobre a lenha e também não vou meter fogo. Eles pegam esse bezerro aqui, não taca fogo não, e quebra ele todinho. Despedaça ele. Então você invoca o nome do seu Deus, que eu vou invocar o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. Aí o povo respondeu, é boa, isso é bom, hein? Aí, é boa essa palavra. Isso é bom, agora tem movimento, oh, glória a Deus. Agora tá vendo reteté, agora tá vendo balabalá, né? Agora tá, o irmão tá cantando, olha, Deus tá falando, olha, o povo tá gritando. Agora é Deus. Fica calma aí. Agora é Deus. Sabe? Um povo que precisa dos artifícios. Aí Deus estourou 12 por 1. Aí, agora é Deus, olha só, eu não sabia que Deus estava com a gente. Aleluia. Deus está contigo o tempo todo, meu querido. Ele salta muralhas com você, salte muralhas com ele também. Deus está me convidando, está te convidando, está falando a coisa mais óbvia do planeta. Você é crente, e crente tem um Deus que existe, e esse Deus que existe sou eu. Por que as coisas não acontecem? É por causa de mim? Não, é por causa de você. Pô, eu sou Deus, cara. Já pensou? Deus no escritório dele? Agora? Pô, mas eu falo para eles lá, fazer isso e aquilo. Pô, eles ficam de bobeira. Estoura uma 12 por 1 lá para eles verem que eu sou Deus. Joga lá uma bomba atômica lá, Gabriel. Fala lá, bota um homem lá com óculos, com fogo, suando que nem um burro, falando para eles que eu sou Deus na vida deles. Vai lá, levanta lá um homem lá, um bigodudo lá, um cabelo de palha lá, começa a cantar, eu escolho Deus, eu escolho ser... Vai, bota aquele viciado lá, aquele ex-viciado lá, pega ele, bota aquele bigodudo lá, chato pra caramba, começa a usar ele. Aí a gente precisa, né, das lanternas para nos indicar o caminho, sendo que a luz está lá. Mas precisa de alguém para poder falar, gente, a luz está aqui. Aí no 24, né? No 25. E disse Elias aos profetas de Baal, escolhei para vós um dos bezerros e preparei o primeiro. Porque vocês são muitos, né? E invocar o nome do vosso Deus, eram 450, gente. E não meta fogo. Aí eles tomaram o bezerro, aí eles invocaram o nome de Baal, da manhã até o meio-dia. Né? Só que Baal não respondia. Até Elias até chegou a zombar. De repente teu Deus está viajando, pegou lá um cruzeiro, foi lá para a Argentina. Né? Deus de vocês aí não está ouvindo, não. Imagina como é que os caras ficaram. Né? E o engraçado aqui, o que me chama a atenção, é que quando eles começaram a zombar deles lá, eles começavam a... Já vendo que clamar não adiantava, e já era do feitio deles, diz aqui no 28, que eles clamaram em grande voz e começaram a derramar o sangue sobre si mesmo. Ou seja, eles começaram a se banhar com sangue. Eles começaram a se vestir de sangue. Eles começaram a se prevaricar de sangue. Isso me chama muita atenção. Quando nós queremos chamar a atenção daqueles que estão aí fora, nós não usamos o nosso sangue. Nós usamos o sangue de Jesus. O próprio sangue identifica, aqui no versículo, que eles usavam a sua própria força. O sangue aqui representa a identidade. Cada um aqui é O, o outro é A, né? A positivo, O negativo, B. Eu não sei nem qual é o sangue que eu tenho, acho que é O. Positivo, né? Existe O positivo? Nem sei. Existe? É? Então é bom, né? Então eu tenho sangue, né? Eles lançavam o sangue deles sobre si. Mas nós usamos o sangue de Cristo para nos repreender o tempo todo. O que dá poder para ser cristão é o sangue de Jesus.
É o sangue de Jesus que faz a diferença. É o sangue de Cristo que faz a diferença. E sucedeu que passava o meio-dia. Eles profetizaram até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, não houve resposta e não houve sequer atenção alguma daquele Deus. Daqueles deuses, né? Aí Elias chegou e disse para todo mundo: então não respondeu não? É minha vez agora. Aí a primeira coisa que ele fez: vem todo mundo para cá. Mas o povo já estava. Mas ele mandou o povo chegar mais perto. Você quer almas na tua vida? Chame para perto de você. Vem para cá, fica pertinho. Se não ficar pertinho de você, você vai ao encontro da alma. Jesus disse: pregar o evangelho a toda e qualquer criatura. Vai atrás dela, corre atrás dela, vai atrás dela. Seja você um com ela. E todo o povo chegou até ele. E a primeira coisa que ele fez, a primeira coisa que ele fez, que eles não fizeram, foi reparar o altar. Oh, aleluia. Reparar o altar é um negócio sério. Reparar o altar é você identificar quais são os problemas do teu altar. Mas aqui existe um grande problema de identificação. Existe aqui um grande problema. Como a nossa querida Emanuele Kovalevski, joga para cima, Emanuele. Isso, bota assim os 3. Identificação. Se você não sabe nem quem você é, como é que você vai identificar os problemas do teu altar? Diz aí. Será que você vai entrar naquele versículo? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E coma desse pão e beba desse cálice. Você tem condição para isso? Para você se examinar e falar: não, Deus, aqui está errado. Não, Deus, aqui está certo. Tem condição, sim. Tem condição, sim. Comece por hoje. Comece a se autoexaminar. Comece a reparar o teu altar. Comece a invocar o nome do Senhor. Mas primeiro de tudo, repare o altar, para você ver o que Deus vai fazer na tua vida. Repara o altar da tua vida para você ver. Repara as rachaduras. Ah, Davi, mas meu altar tá bom, mas tem rachadura aí. Tira as rachaduras, tira os problemas, tira, vai tirando, vai melhorando. E se não tiver nada o que fazer, restaura ele mesmo assim. Às vezes a gente troca de televisão em casa que não precisa, né? Televisão de 50 polegadas, o cara vai comprar de 51, uma polegada a mais. Não precisa. Não é assim? Ah, amor, essa geladeira tá tão ruim, meu Deus, só serve para gelar. Ah, essa máquina não funciona, mas só serve para lavar roupa. Tá funcionando a máquina da minha avó tem 35 anos, nunca trocou. Uma bênção, né? Deve ser a bênção que Deus me dá, vai e joga para ela, né? Que a nossa bênção se estende sobre a nossa família, né? Todo mundo que eu conheço máquina de lavar da minha família, ninguém troca. Nem eu troquei a minha. Porque máquina de lavar é boa, né? Ou é o Deus que dá a condição para você? Então repare o seu altar. Mas meu altar tá bom, Davi, repare mesmo assim. Troca ele, vai se renovando. A palavra de Deus diz que nossa mente precisa se renovar a todo momento. Renovar na esperança em Cristo Jesus, olhando para o alto, do autor e consumador da nossa fé.